Olá, o meu nome é Leila, eu tenho 20 anos e eu moro com os meus pais e com a minha irmã mais nova. Os meus pais sempre gostaram muito de música, então minha irmã e eu tivemos contato com ela desde muito cedo. O meu pai toca violão e a minha mãe toca piano. E além dessa habilidade com os instrumentos, eles cantam muito bem e nos ensinaram algumas coisas. Sempre tivemos curiosidade também e quisemos aprender. Acabamos pegando gosto pela música. O meu pai até comprou um karaokê pra gente cantar em casa. E sempre que vinha um amigo ou outro, eles queriam participar da brincadeira. E isso nos trazia muita alegria. Nas festinhas dos amigos, sempre alguém pedia pra minha irmã e eu cantarmos. Pra animar a galera, sabe? Eu até gostava, mas tinha hora que eu queria apenas curtir a festa como todo mundo. Por diversas vezes, as pessoas perguntavam por que não tínhamos um CD gravado, já que a nossa voz era espetacular. Mas eu queria mesmo era ser médica e a minha irmã estilista. O meu pai era engenheiro e a minha mãe arquiteta. Trabalhavam muito e por isso nós gostávamos de aproveitar os finais de semana para ficarmos juntos vendo filme em casa. Na faculdade, as minhas amigas me chamam de gênio. Eu sempre conseguia boas notas, mas ninguém viu os sacrifícios que eu fazia para estudar. Às vezes, passava a noite em claro, e sem namorado porque não sobrava tempo. Eu aprendi que só o esforço e a disciplina ia me levar a algum lugar e a evoluir nas coisas que eu queria. E eu queria mesmo era ser médica, para salvar vidas. Desde muito nova, eu sempre gostei de ajudar as pessoas. E os meus pais sempre me apoiaram. Achava que todas as vidas importavam. E se eu pudesse fazer a diferença, minha vida valeria a pena. Já minha irmã sempre gostou de se arrumar e de vestir as amigas. E posso garantir que ela era muito boa nisso. Tanto que todas as vezes que íamos sair, era ela sempre que corria atrás de tudo para eu não errar. Alguns anos atrás, a nossa vida mudou completamente. E tudo começou quando tivemos o casamento de uma prima que ia morar no interior. Jamais vou esquecer. Foram dias adoráveis, mas também aconteceu de tudo com a gente, até conseguimos chegar no casamento. Quando saímos de casa para a viagem, a minha mãe queria ir de avião, o meu pai e eu queríamos ir de carro, e a minha irmã não quis opinar, então nós fomos de carro, mas teria sido melhor ter ouvido a minha mãe. Depois de 2 horas de viagem, o carro simplesmente apagou, não funcionava e precisávamos ser guinchados até um posto e aguardar o seguro para que outro carro pudesse chegar para a gente seguir a viagem. Quando achamos que iríamos chegar no horário previsto, o pneu do carro furou. E quando procuramos as ferramentas para fazer o conserto, percebemos que alguém havia retirado elas de lá e não colocado novamente. A minha mãe estava um pouco chateada. Ainda bem que eu tinha levado a minha câmera. Eu estava adorando aquela aventura. Eu sabia que um dia iríamos assistir e dar muita risada daquela situação. Só não seria naquele momento, né? Já que a minha mãe estava muito brava. A viagem, que deveria durar 8 horas, levou quase 12. Chegamos na casa da minha avó exaustos. E eu achei bem divertido. Além do que, tínhamos algo para comer e também um lugar para descansar. O dia seguinte prometia. A noite passou que eu nem vi. Com certeza estávamos muito cansados. Mas acordar com o cheirinho do café e do pãozinho da minha avó era a melhor coisa que existia na vida. Eu iria curtir então um pouquinho da calmaria daquela cidade pequena e rever alguns amigos e parentes. Fui com a minha irmã até a casa da nossa amiga Rose. Resolvemos ir andando, já que o carro não era muito confiável. Passamos um tempo conversando com ela sobre o casamento. Afinal, aquela cidade era pequena e todo aquele evento tinha virado notícia. Combinamos de ir à noite dar uma volta na praça e comer alguma coisa. Já fazia tempo que não víamos alguns amigos. E como ficaríamos poucos dias, era melhor já marcar com todos de uma vez e colocar as fofocas em dia. Eu havia esquecido que eram tantas pessoas. Ainda bem que marcamos na praça. Eu não me divertia daquela maneira há muito tempo e confesso que estava precisando. Mas o que mais me chamou a atenção foi rever o Douglas.
como ele tinha ficado bonito. Na hora de ir embora, ele pediu para nos acompanhar, mas a minha irmã foi na frente, com uma amiga dela. E eu estava me sentindo como uma adolescente com o primeiro crush. Desde criança que eu gostava dele. E eu tenho certeza que ele gostava de mim também. Então aquele era o momento de agir. Quando estávamos chegando perto da casa da minha avó, eu perguntei a ele se ele tinha namorada. Ele logo negou. Disse que sempre gostou de mim e que todas as vezes que ele tentou namorar alguém, não deu certo. Mas que, como já éramos adultos, ele queria saber se eu queria ser namorada dele. Acho que eu fiquei vermelha naquele momento. Jamais imaginei que chegaria tão rápido nessa pergunta. Mas é claro que eu queria começar aquele namoro sim. Logo pensei na minha mãe, que com certeza ia soltar fogos de artifício quando soubesse. Ela estava sempre pegando no meu pé por eu ainda não ter um namorado. Na casa da minha avó foi a maior festa notícia, mas tinha alguém me esperando e era a noiva com um pedido muito inusitado. Ela pediu para que eu cantasse algumas músicas no casamento junto com a minha irmã, e aí eu travei. Eu não sei se eu conseguiria, mas o meu pai disse que me acompanharia no violão. Passamos um tempo conversando sobre o repertório e o que ela queria. Douglas era puro orgulho e eu estava adorando ter um namorado. Tudo combinado, era hora de descansarmos, pois o próximo dia seria longo e eu precisava me preparar. O mais difícil seria me despedir do crush. Amanheci o dia no salão de beleza junto com a minha mãe e com a minha irmã. Eu queria estar linda para o meu namorado, mas a melhor parte foi ler a mensagem dele quando eu acordei. A minha irmã disse que eu estava com cara de boba. Chegou a hora do casamento, a cerimônia foi tão linda e a minha prima estava uma princesa. Eu chorei o tempo todo. Eu estava muito feliz por ela. Douglas falou baixinho que o nosso casamento seria muito mais lindo, que eu seria a noiva mais amada. Chegava a hora da minha apresentação. Eu estava super nervosa, mas eu tinha feito isso antes. Então eu respirei fundo, peguei na mão da minha irmã e fomos. Enquanto eu cantava, pensava no amor que estava vivendo. Foi lindo e nós fomos muito elogiados. A festa acabou, mas as surpresas ainda começariam. Eu estava exausta e ao mesmo tempo triste, porque teria que ir embora no dia seguinte e deixar o meu namorado. Mas já havíamos combinado que na próxima semana ele iria lá para casa. Assim, não ficaríamos tanto tempo sem nos vermos. O almoço de domingo foi super divertido. A família foi em peso almoçar com a gente. Infelizmente, era hora de voltar e rezar para não ter mais nenhum problema com o carro, né? Se bem que o meu pai obrigou o seguro a trocar o nosso carro. Minha mãe estava mega apreensiva. A semana foi bem corrida. Eu tinha prova na faculdade e eu não tinha estudado nadinha no final de semana. Sem contar que o pessoal da faculdade veio elogiar o que tinham visto nas redes sociais. Fiquei surpresa com os comentários, mas quando eu vi, eu quase não acreditei. Tinham mais de 1 milhão de visualizações no vídeo em que eu cantava com a minha irmã. Quando eu cheguei em casa, meu pai estava sentado na sala, esperando para conversar. Pensei até que tinha acontecido alguma coisa, mas aí ele contou que uma gravadora havia ligado para ele, convidando minha irmã e eu para gravarmos um CD. Eu não estava entendendo era nada, mas ele disse que eles assistiram o vídeo na internet e queriam conversar com a gente. No começo eu hesitei, mas a minha irmã estava muito empolgada e tão empolgada que eu não tive como recusar o convite para essa reunião. Ela ficou umas 2 horas tentando me convencer a gravar o tal do CD, mas eu precisava dormir porque tinha prova no dia seguinte. Então eu conversei um pouco com o crush e depois eu fui dormir. No sábado, fomos para a gravadora. Eu estava nervosa com aquela situação. Eu não queria deixar a minha irmã triste, mas também não queria parar e nem prejudicar os meus estudos por causa de um contrato com uma gravadora. Minha irmã saiu feliz da vida. Me abraçava, me beijava, parecia uma criança que tinha ganhado um doce. Seria muito cansativo, mas nós gostávamos de cantar. Não era só pensando no profissional, sabe? Mas aquilo dava muito prazer pra gente. O meu pai nos falou que estava muito orgulhoso de nós. Tudo o que eu queria era aproveitar o tempo com meu namorado.
Começamos a gravar o CD e eu jamais imaginei que fosse tão difícil e cansativo. Mas a minha irmã estava feliz e isso me deixava feliz também. Só não sei o que iríamos fazer quando eu tivesse que agendar algum show. Mas cada passo de uma vez. Eu não precisava pirar naquele momento. Era só curtir e aproveitar. Os meses passaram depressa. Aconteceu tudo de uma vez só. Eu estava mega cansada. Já tinha virado celebridade na faculdade e por onde eu passava, as pessoas me pediam autógrafos. As minhas redes sociais já tinham milhares de seguidores e eu não sabia o que fazer para agradar todo mundo. Posso dizer que a vida das pessoas famosas não é nada fácil, principalmente quando se precisa conciliar várias coisas ao mesmo tempo. Pensei em parar a faculdade, mas eu não podia. Aquilo era um sonho e o sonho da minha vida. Então, se eu não fizesse agora, eu não sabia quando eu poderia voltar a estudar. Conversei com a minha irmã e disse que eu não estava mais aguentando a correria. Ela falou que também estava cansada e resolvemos conversar com nosso pai e dar um tempo nessa vida de artista, sabe? O meu pai concordou na hora, pois a correria era tanta que quase não nos víamos mais. Assim que o contrato com a gravadora terminou e informamos que daríamos um tempo. Pelo menos até terminarmos as nossas faculdades. Então, eles ainda tentaram nos convencer do contrário, mas já tínhamos decidido que seria daquela maneira. Essa foi uma época muito boa, mas que precisava ser interrompida. Eu me formei e estava realizada. Agora era hora de retornar os meus projetos que estavam parados. Mais uma surpresa me aguardava. O Douglas me pediu em casamento. Eu não sei quem estava mais feliz, minha mãe ou eu. É claro que eu disse sim. E aí marcamos o casamento para 6 meses depois. Enfim, depois de tantos esforços alcançados os nossos objetivos, era tempo de colher os frutos. E eu não podia querer mais nada da vida. Eu já tinha tudo. Oi gente, aqui é a Rê Andrade. Eu espero que vocês tenham curtido essa história. Não esqueçam de se inscrever no canal e nos vemos amanhã. Tchau, tchau!